Louvado e exaltado é o Senhor. Aleluia a Deus. A Ele é dada a honra, a glória e todo louvor. Aleluia a Deus. Projeto Neemias. Oração, trabalho e conquista. Que bênção. Tudo bem, igreja? Desde já eu peço que você desligue o teu celular ou coloque no silencioso. Não sei você que vai filmar. Desde já eu agradeço a presença dos visitantes. Você que está visitando essa igreja, fique à vontade. Amém. É uma igreja aqui e outra igreja lá atrás. Sem perda de tempo. Abre a tua Bíblia em Jeremias. Após o culto, eu quero falar com todas as meninas da dança. E se as mães tiverem, fiquem. Jeremias capítulo 1. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Aleluia. Parabéns você que venceu os obstáculos, que são muitos, né? Para chegar até aqui. Uns trabalhando, outros viajando, outros dançando a quadra junina. Mas parabéns você que está aqui. Jeremias capítulo 1, do versículo 4 em diante, diz assim: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Aleluia. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, e para destruires, e para arruinares, e também para edificares, e para plantares. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Coisas grandes e tremendas o Senhor já começou a fazer nesse lugar. Nós chegamos aqui, Senhor, não para adorar o homem, mas para adorar o Senhor. Tu és o dono da obra, nós estamos aqui para te adorar na beleza da tua santidade. Cobre a minha vida com o teu sangue, cobre todos que estão aqui com o teu sangue. Trabalha de uma maneira sobrenatural, desce uma unção sobre a minha vida. Tira todo embaraço e impedimento para que a tua palavra venha a ser ministrada. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar aí, Deus. Eu trouxe essa palavra, dei uma introdução lá na manhã de glória, que fala justamente desse jovem, esse profeta, alguém que Deus escolheu desde o ventre, um jovem que foi escolhido desde o ventre da sua mãe para uma obra pesada. Ser profeta não é fácil, eu que o diga. Uma obra que foi detalhada, você vai ver isso no versículo 5 e no versículo 10, Deus ele estabelece: eu te ponho neste dia entre as nações. Só que Deus o escolhe e faz passar pelo processo, e depois Deus o estabelece. Todo servo de Deus, todo profeta do Senhor, para ele ser constituído no desejo de Deus, na vontade de Deus, ele vai passar por processos. E é justamente esses processos que muitas vezes ardem, é que
Aos nossos olhos, aos olhos humanos, achamos que é para a nossa morte, que Deus está fazendo mal para nós. E não. Deus está trabalhando em mim e trabalhando em você. E todo o processo, ele vem junto com um propósito, igreja. Deus não permite um processo na minha vida e na tua vida para nada. Não. Deus, ele permite o processo na minha vida e na tua vida justamente porque ele tem um propósito. Ele tem um propósito na minha vida, ele tem um propósito na tua vida. E pelo fato do chamado de profeta ser árduo, eu preciso ser trabalhada. E justamente nesse processo é que eu vou conhecer melhor quem é o meu Senhor. Porque é justamente nesse processo que o Senhor vem e se apresenta. É justamente na hora do processo que ele chega e diz: olha, tu não estás sozinho, eu estou contigo. E isso é lindo, igreja, porque eu só posso conhecer verdadeiramente o meu Senhor, aquele que me escolheu, me constituiu como profeta, é justamente na hora dos processos. Momentos de gemidos, momentos que eu estou passando na caverna, no deserto da vida, é que Deus, ele diz: olha, eu estou contigo. E aquilo que eu achava que era a minha morte, que era o meu fim, o Senhor está dizendo: é só o começo. É o começo de uma grande obra, é um começo de um chamado. Aleluia. De tudo aquilo que eu tenho para fazer sobre a tua vida. Para isso é necessário os processos, igreja. Esse é o significado, igreja, eu vou ver, do nome de Jeremias. Deus, aquele que o estabelece, aquele que é lançado, não como lança, mas como fundamento. Coisa linda Deus ele fez na vida do profeta Jeremias. Deus diz: eu te estabeleço para ser um destruidor, para arrancar, para derribar, para destruir e para arruinar. Então deixa eu te falar uma coisa: qualquer crente, igreja, qualquer crente que não gere prejuízo no reino das trevas, como Paulo gerou, como a igreja primitiva gerava, como os reformadores geraram, como Jesus gerava, qualquer crente que não seja um destruidor dos planos de Satanás, ainda não começou a viver verdadeiramente como profeta de Deus. Porque Deus, ele me ungiu, Deus, ele te ungiu, Deus, ele me arranca do meio da minha parentela, do meio da família, me unge, me constitui a profeta, e ele diz: olha, tu vai começar agora, eu tenho uma missão árdua para ti, eu vou destruir através da tua vida toda a missão, todo o trabalhar de Satanás, e eu preciso entender isso. E Deus, ele vai me usar justamente para desfazer todas as obras do diabo. Deus vai me usar, Deus vai usar você como instrumento para desfazer todos os projetos de Satanás. Então, todo escolhido de Deus, ele tem a missão de ser um destruidor, igreja. E eu preciso entender isso. O escolhido de Deus, ele passa pelo processo, desde a escolha até o estabelecimento. Quantas vezes, igreja, através de um panfleto, Deus deu livramento para alguém? Uma pessoa que ia tirar a própria vida, você foi lá e entregou um panfleto. Você deu uma palavra para uma pessoa, e essa tua palavra que você entregou pelo Espírito de Deus, Deus, ele eliminou coisas que ia acontecer sobre a vida daquela pessoa, livramento de morte. A pessoa ia tirar a sua vida, mas foi através de você, como profeta, homem de Deus, mulher de Deus, ungido de Deus, cheio da unção de Deus. Deus, ele te levanta, desce uma unção sobre a tua vida, e ele diz: olha, vai lá, não temes, eu vou te usar para te falar. Tu vai ser um destruidor, Jeremias, das obras do inferno. E essa noite não é diferente. Ele está dizendo para mim e para você: eu te estabeleço como profeta, como missionária, como pastora, como adorador, e o meu poder está sobre a tua vida. Não temes, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Sou eu que te estabeleço no meio desse povo, no meio dessa nação. Abre a tua boca, deixa eu te usar. Eu te dou autoridade, eu te dou ousadia. Então vai lá, não te intimida diante de Deus, mas vai lá, abre a boca e
eu vou levantar, vai ser através de ti que eu vou curar, vai ser através de ti que eu vou salvar. Tu és o atalaia, e a atalaia de Deus não pode de maneira nenhuma ficar calado, ficar mudo. Mas se o Senhor está dizendo vai, vai. Se o Senhor está dizendo fala, fala. Se o Senhor está te dizendo entrega o recado, entrega. Não te preocupa com o que vão achar, com o que vão dizer, os comentários. Não te preocupa com isso. O Senhor diz, olha, não te preocupa porque 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu, profeta, tu não serás atingido. Sou eu que te guardo. Aleluia, aleluia, aleluia. Quantas vezes, igreja, o Senhor já te usou? Quantas vezes o Senhor já te usou para salvar uma vida? Lá na empresa onde você trabalha, no salão onde você foi fazer a unha, no teu ambiente de trabalho, na tua faculdade, Deus sempre te usa. Sempre tem alguém precisando ouvir falar desse Deus. Pastor, é só o profeta? Não. Igreja, quantas enfermidades já foram curadas através de uma palavra que saiu da tua boca? Às vezes sai a palavra e tu não tem nem noção. O estrago que está fazendo no reino de Satanás. Porque ele te levantou, ele me levantou justamente para desfazer as obras do diabo. Tem muita mulher, tem muito homem de Deus, mulher de Deus, que ainda não tomaram posse dessa autoridade que Deus deu, essa unção, igreja. O Senhor me deu poder. E o poder está sobre a minha fala, está sobre as minhas mãos, sobre o meu toque, sobre a minha oração. Aquilo que eu digo, que eu determino, isso vai acontecer, porque é Deus que me deu autoridade. Ele disse, eu te dou poder, então ele me deu o poder dele está em mim. Ele não vai me dar poder, ele já me deu, igreja. E quando eu entendo isso, tudo se torna mais fácil. Porque ainda que você esteja numa guerra travada, mas você conhece o teu Senhor. Tu sabe que tu não estás sozinho na prova. Tu sabe que tu estás no deserto, mas nesse deserto a presença dele é real. E não adianta, igreja. Então preste atenção. Por que é que Deus estabelece para ser um destruidor dos planos de Satanás? Porque ele já te deu o poder para isso. E o poder não foi só na vida de Jeremias, não. Todo profeta de Deus, ele é levantador, ele é levantado através da palavra. Quando o Senhor unge Jeremias, a Bíblia diz que os milagres cessaram naquela época. E o Senhor diz, Jeremias, agora tu vai trabalhar através da palavra. Porque não era diferente de hoje, igreja. Muitos vêm na igreja atrás de um milagre. São crente interesseiro, crente que pede. E o Senhor não quer que eu e você venhamos entrar na casa dele por interesse, mas por amor. Preciso entender que eu sou uma adoradora. Todo ser que tem fôlego louva o Senhor, então tenho que adorar o meu Deus. Eu preciso entrar num culto, vir ao culto para adorar o meu Senhor, independente de quem vai pregar, quem vai louvar. E eu preciso entender isso. Nessa época que não era diferente de hoje. Igreja, as pessoas iam por conta dos milagres. E você vai ver que na época de Jesus, o que ele diz? Vocês estão aqui, nas minhas palavras, vocês estão aqui por conta do pão e do peixe. Vocês querem ir também? Vão. A mensagem mais dura, justamente, é de Jesus. Então eu preciso entender que eu tenho que servir Jesus não por interesse, mas por amor. Porque foi justamente por amor que Jesus morreu na cruz. Então o Senhor diz para Jeremias, vai cessar agora os milagres. É a palavra, aí você vai ver. Ele diz assim, veio a minha palavra do Senhor. Veio a minha palavra do Senhor. Veio a minha palavra do Senhor. Todo profeta que não tem palavra do Senhor, tem alguma coisa errada com ele. Porque o profeta de Deus, ele tem que ter palavra. Deus falou, desde o livro de Deuteronômio, que os milagres cessariam. Então agora, Jeremias, eu vou te tratar na palavra. Justamente era por conta do comportamento do povo, igreja. E eu preciso entender isso. Deus quer converter o povo. Porque nos milagres o povo
sente Deus, mas na transmissão da palavra, Deus sente como está o nível de sede do seu povo pela presença de Deus. É totalmente diferente, igreja. É através da palavra que o Senhor vai medir. Você vai ver que na escola dominical você não vê muitas pessoas. Se traz um profeta de fora e o profeta ora por revelação, tem os dons, a igreja enche. A igreja vem porque é um povo interesseiro. Mas quando vem, vamos ter um estudo, já não vem quase ninguém. Escola bíblica dominical, meu Deus do céu. Então, igreja, a tristeza era grande também nessa época. Então Deus determina isso. Não, eu vou trabalhar na palavra. Então toda a igreja, todo ministério, todo profeta, ele tem que ter Bíblia, ele tem que ter palavra. Eu vou conhecer o meu Deus através da palavra, igreja. Pode acontecer o que acontecer, você não vai deixar esse Deus, porque você vai conhecer. A tua casa vai estar edificada sobre a rocha. Você não vai deixar esse Deus porque você conhece, porque você tem Bíblia, porque você tem palavra. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém? Então Deus usa o profeta através da palavra, através da mensagem, para resgatar a vida, igreja. Era uma mensagem forte. Deus, ele usa o profeta de uma maneira assim muito pesada. Mas o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, ela tem que abrir a boca e entregar a verdade. Eu não posso bater no teu ombro e massagear o teu ego. Eu não tenho que falar a verdade. O verdadeiro profeta, o verdadeiro amigo, é aquele que te entrega o recado dentro dos teus olhos, sem se intimidar. Pastora, mas é por isso que muitas vezes a gente é odiado? Não interessa. Deus te constitui para falar a verdade. Deus disse, Jeremias, que vai te falar para as nações. Deus tem um cuidado, igreja, todo especial. Você pode ver a situação de Jeremias. Jeremias, ele não se governava mais. Tu vai para Jerusalém, Jeremias. Mas lá, Jeremias, tu não vai entrar na casa de luto. Tu não vai sentar no banquete. Tu não vai tomar uma mulher por esposa. Existem normas, existem regras. Não é assim. Não é como eu quero, não é como tu queres. Eu preciso entender que a partir do momento que eu sou uma profeta de Deus, que eu aceitei a Jesus, igreja, eu preciso entender que eu preciso depender do meu Senhor, ouvir a voz de Deus e obedecer. Eu não posso dizer que eu vou fazer. Eu faço como eu quero, eu ando como eu quero, do jeito que eu quero. Não é assim. Profeta de Deus tem que estar na dependência de Deus, aleluia. E eu preciso entender isso. Você está entendendo, igreja? E conforme a palavra que Deus colocou na sua boca, no versículo 9, que ele vai destruir, construir, que ele vai plantar. Mas apesar dele ser um profeta tão pesado na fala, ele também era um homem diferenciado, ele era diferente. Suas mensagens vinham encharcadas, sabe do que, igreja? De lágrimas. Ao mesmo tempo que o profeta Jeremias exortava o povo, Jeremias chorava. Você está entendendo? O profeta de Deus, ele vai e entrega o recado para você. A palavra muitas vezes é uma palavra dura, um recado duro que ele tem que entregar para você. O Senhor disse, vai lá e fala, ele vai e fala. Só que a Bíblia me mostra que Jeremias, quando estava no seu aposento, ele chorava. Ele entregava pela obediência, como o profeta ele tinha que falar, ele precisava falar. Ele tinha que obedecer a Deus, igreja. Só tem um porém, o profeta Jeremias era um profeta chorão. Ele chorava pelo povo. Ele intercedia pelo povo com gemidos. Sabe por quê, igreja? Jeremias não era só um profeta, mas a Bíblia nos mostra que Jeremias veio de uma família de sacerdotes. Ele também era um sacerdote, e como sacerdote ele era intercessor. Todo intercessor chora pelo povo. Todo intercessor, ele geme pelo povo. É duro ser um intercessor, igreja, não é fácil. Enquanto você dorme, o intercessor ora. Enquanto você dorme na madrugada, o Senhor desperta o intercessor. Olha, ora por ela. O Senhor dá o nome das pessoas para o intercessor. Dobra o teu joelho, jejua por ele, ora por ela, faz consagração pela vida dela. Você está entendendo, igreja? Isso não é fácil. Deus trabalha assim na vida do profeta. Jeremias pregava ao povo, mas nunca deixou de orar por esse povo.
Quer dizer, ao mesmo tempo que o profeta entrega o recado, ele tem que interceder. Por quê? Porque é a responsabilidade dele. Ele precisa obedecer aquilo que Deus está mandando ele fazer. O povo que ele exortava, o povo que ele mandava se converter, por esse povo, ele chorava diante de Deus. Se convertam. Se fosse no dia de hoje, ia dizer, cria vergonha na tua cara. Se fosse a pastora, né? Mas ao mesmo tempo que ele exortava, ele chorava diante de Deus, em favor do povo. Porque todo profeta de Deus, ele tem revelação do alto. Deus, ele mostra, igreja. E tem aquele pecado que Deus mostra, ele diz, tu vai lá, conversa, chama ela, exorta ela, mostra onde ela está errada. Mas existe aquela situação que Deus revela, que Deus mostra, ele diz, não fala, só intercede, deixa que eu vou ter com ela. Aleluia. Você entendeu o que é isso? O negócio é estreito, o negócio é fino, igreja. Quando ele manda o profeta entregar o recado é uma coisa, agora quando ele decide tratar direto é outra coisa. Porque a Bíblia diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus Altíssimo. Deus, ele te livra do diabo, ele te livra do teu inimigo, ele te livra do mal, ele te livra da macumba, ele te livra da feitiçaria do macumbeiro, ele te livra da morte. Mas quando se cai na mão do Deus Altíssimo, ninguém pode fazer nada, ninguém pode tirar a igreja. Então Jeremias, ele chorava por isso. Jeremias sentia a dor do povo. Como intercessor, como sacerdote, ele sentia a dor do povo. Ele se coloca, a Bíblia diz no capítulo 7, que ele se colocava na porta do templo e o afrontava, confrontava, falava que eles eram rude em suas palavras. Jeremias foi bombardeado, Jeremias foi perseguido, Jeremias sofreu pelo Evangelho, mas ele não desistiu, igreja. Deus usou esse profeta. Só que Deus não chama profeta para massagear o ego de ninguém. Eu preciso entender isso. Deus não chama profeta para passar a mão na cabeça de bode. Deus chama profeta para alimentar a ovelha. E eu preciso entender isso. Aquele que passa a mão na cabeça de bode não é profeta. O verdadeiro profeta, ele vai ter que falar, ele vai ter que entregar o recado. Aí você vai ver que há um tempo que a igreja vazia, há um tempo a igreja enche. Você está entendendo? Tem aquele que não aguenta o recado e vai embora, porque a verdade dói. Existem ministérios e ministérios, muitos trabalhando por dinheiro. Não se preocupe mais em entregar o recado, não se preocupe mais com a palavra, porque a palavra, ela vai de encontro à tua necessidade, mas também vai de encontro ao teu pecado. É como uma espada de dois gumes, igreja, que vai diante de ti e vai de juntas à medula, e ela vai esquadrinhar todo o nosso coração. Não adianta. Quando você abre a palavra que Deus está falando com você, é diferente, igreja. Tu não tem para onde correr. É o Senhor falando, é a boca de Deus falando, é Ele exortando. Não tem saída. Precisamos ouvir a voz dele e precisamos renunciar verdadeiramente àquilo que está incomodando o Espírito Santo de Deus. Essa semana Deus me tomou em gemidos, em choro por ovelhas desse ministério. Eu disse, Deus, o que é que eu faço? E Ele foi me instruindo, e Ele foi me falando, eu fui apresentando. Que bom que a igreja é pequena, né? E Ele foi apresentando para mim, olha, ela está assim, ele está assim, é desse jeito aqui, é desse jeito assim. E agora, Jesus, é para falar? É, com essa tu vai falar, com essa aqui tu vai entregar o recado. Eu vou te mostrar isso aqui em sonho, eu vou te dar recado para ti em profecia. Essa aqui tu vai passar a revelação desse jeito. Antes do Senhor me tomar a igreja, eu já sei, Deus já mostrou, Deus já revelou. Por quê? Porque como Jeremias, igreja, que ele não era só um profeta, como eu já falei, ele era um sacerdote, e como sacerdote, ele buscava em orar pela vida do povo. E quando você dobra o joelho, que você busca verdadeiramente a presença do Deus Todo-Poderoso, ele começa a passar toda a fiação, ele começa a revelar tudo, aquilo que está em oculto, aquilo que é do profundo e o escondido, Deus mostra. Não adianta, a revelação vem fresquinha para todo aquele que é líder, para todo aquele que busca o Senhor, e principalmente para aquele que é profeta.
Aleluia. Aplauda o Senhor. Aleluia. Só que o profeta não prega o que ele quer. Nem sempre o pregador quer pregar o que Deus mandou. Nem sempre, igreja. Nem sempre. É por isso que você vê tantas coisas hoje que você fica horrorizado de ver. Meu Deus. As pessoas distorcendo a palavra de Deus, não entregando o recado verdadeiramente. Quantos ministros do Evangelho têm subido no altar? Na visão financeira. Que bom que esse ministério, eu sou suspeita para falar, mas abre assim, sabe, um espaço. Deixa a palavra lavar a igreja, alimentar a igreja, alimentar a noiva, igreja. Não tem outro meio, igreja. O povo é liberto pela palavra. Não existe outro meio, é a palavra, é pela palavra. De manhã eu falei na escola dominical, quando Satanás vai lá no capítulo 4 de Mateus, né, a tentação lá que foi perturbar Jesus, o que acontece? Ele foi na palavra, mas ele foi vencido na palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. Jesus venceu Satanás na palavra. Então você que é mulher de Deus, você que é homem de Deus, você que é profeta, come a palavra. Satanás, ele tem lutado na vida de muitos aqui para não ter tempo para comer a palavra. A igreja ler palavra não é fácil. Primeira coisa que acontece, dá um sono. Tem crente babando em cima da Bíblia, igreja, porque corre no dia a dia. Você faz tudo o que tem direito, mas quando chega na hora de ler a Bíblia, aí o primeiro vento forte que vem, você desaba. Por quê, pastora? Não tem Bíblia. É triste, igreja. Hoje o superintendente da escola dominical, ele falou o seguinte, ele disse, que aula linda, bom seria que a igreja toda estivesse aqui. Nós arrumamos tempo para sair, não é errado. Para passear, não é errado, igreja. Mas nós precisamos disso aqui. E os dias são maus. Cada dia está mais difícil viver nessa terra. Cada dia, quando você liga o teu televisor, você vai ver isso. Não está fácil. Não é fácil servir Jesus. Quem disse que é uma vida de facilidade? Não é, igreja. Por isso eu preciso da Bíblia. É lindo Deus falar para Jeremias, Jeremias, os milagres vão cessar. Gente, deixa eu falar uma coisa para você, o milagre na vida de um profeta, na minha vida e na tua vida, é consequência. Eu sirvo meu Deus, eu conheço Ele, porque eu conheço a palavra dEle, então tudo que eu precisar está nas minhas mãos. Porque Ele me ungiu, Ele me constituiu, Ele me deu poder. Aplauda o Senhor. Eu preciso entender isso, igreja. Eu não preciso pedir nada. Ele já me deu. E eu já tomei posse. A bênção seguirão. Não é você que vai correr atrás. Aqueles que crerem. As bênçãos te seguirão, igreja. É lindo servir Jesus. Não é fácil, é espinhoso, é um caminho árduo, mas é gostoso. É gostoso, igreja, porque você sabe que no meio de toda essa pancada que você está recebendo, existe um Deus que está do teu lado, dizendo, vai em frente. Tu está numa grande maratona, está cheio de espinho, está cheio de pedra, profeta, mas segue em frente, porque olha, nessa tua caminhada, deixa eu te dizer uma coisa, profeta, eu nunca perdi uma batalha. Tu olha a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, o teu Deus nunca perdeu, e se Ele nunca perdeu, você também nunca vai perder. Sempre você vai ter vitória, e eu preciso crer nisso, eu preciso acreditar nisso, eu preciso tomar posse disso, que a vitória Ele já conquistou, igreja. Ele já conquistou e eu preciso entender isso. Amém? Eu preciso entender isso. Jeremias entregava o recado.
Jeremias era um profeta chorão, exortava e depois chorava, mas ele entregava. O que me chama a atenção dele também é isso. Está doendo, mas ele entregava o recado. Tu vai ter que me engolir. Eu vou te entregar o recado. Eu vou te mostrar o teu pecado. Eu vou dizer onde tu estás falhando. Eu vou dizer onde está teu erro. Esse era o profeta Jeremias, igreja. Ele exortava, mas ele chorava. Diante do povo, o profeta exortava. Mas, como sacerdote, o coração dele chorava, igreja. Coisa linda. Coisa linda. Mas ainda que ele era um profeta chorão, ainda que ele sentisse, mas ele nunca retrocedeu. Ele sempre avançou. Ele nunca ficou de entregar. Ele entregou o recado que Deus mandou. Porque ele sabia em quem ele cria. Ele tinha que obedecer, igreja. Não adianta, Deus te ungiu. Aquele que botou a mão no arado não pode mais voltar atrás. Não adianta, igreja. Não adianta. É prejuízo para ti. É prejuízo para você, igreja. Porque é bem melhor ser feliz na mensagem do que ser infiel. Do que ser fiel na mensagem. Hoje está muito fácil. Eu falo o que eu quero, eu prego como eu quero, eu entrego o recado que eu quero, e não é assim. Porque até o recado para se entregar, quando é o profeta de Deus, ele não escolhe recado. É o Senhor que ordena, é o Senhor que diz: olha, o meu povo precisa desse alimento. É muito fácil eu chegar aqui e entregar qualquer coisa, mas não é assim. Deus conhece a necessidade da igreja. E quando Deus revela para o líder, quando Deus revela para o pastor, quando Deus mostra para o profeta, ele diz: vai lá e fala. Entrega o recado. Então, para Jeremias se enquadrar no perfil que Deus queria, teve que passar pelos processos. Então vamos ver isso, sabe aonde? Em Jeremias capítulo 18. Deus leva Jeremias aonde? Na casa do oleiro e diz: Jeremias, observa. Desce a casa do oleiro, Jeremias. Por que, Senhor? Vai lá, observa, porque lá eu vou falar contigo. Deus, ele leva Jeremias, começa o processo de Jeremias, e Deus leva Jeremias à casa do oleiro. Então Jeremias começa a observar. Enquanto ele observa, Deus fala. Enquanto ele observa, Deus fala. Observa, Jeremias, e Deus fala. Observa, está observando, Jeremias, Deus está falando. Você está entendendo, igreja? No processo Deus fala. Ele está dizendo que está no processo, mas eu estou falando. Tu estás no processo, então observa. Vai observando. Deus, ele começa a falar com Jeremias justamente em Jeremias capítulo 18. Ele observa que o vaso se quebra onde? Na mão do oleiro. E ali começa uma fiação. Ali começa um diálogo entre Jeremias e Deus começa a falar. Ele observa que o vaso quebra na mão do oleiro. Não é o oleiro que quebra o vaso, mas é o vaso que se quebra na mão do oleiro. Apesar do vaso se quebrar, o oleiro não desiste do vaso. Ele continua trabalhando, ele continua amassando, ele continua pegando aquele barro e trabalhando, igreja. Enquanto Jeremias observa, Deus diz: assim sois vós na minha mão. Deus começa a falar com Jeremias aqui, igreja. Não torna ele fazer outro vaso, conforme ele parecia. Deus, ele vai trabalhar justamente nesse barro, nessa mulher. Deus vai trabalhar nesse homem que está aqui sentado. Aí eu começo a observar. Precisamos observar como Jeremias se enquanto o oleiro se dá forma ao vaso, existe pedra no barro e o sangue está descendo da mão do oleiro enquanto ele está formando, porque aquele barro tinha pedrinhas e aquelas pedrinhas feriam a mão daquele oleiro, e você pode ver que sangra a mão do oleiro. O que Deus quer falar com a igreja essa noite? Eu sou barro, você é barro, mas existe oleiro. Eu estou sendo moldado, você está sendo moldado, o sangue está descendo da mão do oleiro. Só o que Deus quer nos dizer nessa noite, igreja, lá na cruz, enquanto o sangue estava descendo, os vasos estavam sendo formados para serem cheios do Espírito Santo de Deus. Foi assim que eu e você fomos constituídos, homem e mulher de Deus, profetas, missionários, evangelistas,
Foi desse jeito, foi na cruz do Calvário. O oleiro estava lá, enquanto o sangue dele derramava, a igreja, nós éramos tratados, nós era feito um vaso novo. Então não é de qualquer maneira que o profeta vai servir o Senhor, não é de qualquer maneira que eu, como mulher de Deus, vou servir o Senhor. Eu vou servir o Senhor da maneira que Ele quer, porque não foi por qualquer preço. Foi preço de sangue. Ele perdeu sangue, ele derramou sangue, o oleiro sangrou, o oleiro sofreu, ele padeceu para que hoje nós estivéssemos aqui essa noite, igreja. Então esse processo que eu estou passando, o processo que você está passando é tão pequeno diante de todo o processo que Jesus passou por mim, por você. E eu preciso entender que para mim chegar no nível espiritual que Deus quer, para mim vencer todas as guerras que Deus quer, eu preciso passar por todos esses processos. Deus me constituiu um profeta, Deus constituiu um profeta, e Ele diz que não é de qualquer jeito, porque eu preciso entender que nessa maratona vai ter um momento da chegada, na linha de chegada, e eu não posso chegar de qualquer maneira, igreja. Eu tenho que vencer todos esses processos para chegar diante do meu Deus. E para me chegar diante do meu Deus, com certeza eu não vou poder chegar de mãos vazias. Você está entendendo? Então é espinhoso, é estreito, mas o Senhor essa noite Ele quer, Ele está falando, Ele já começou a falar comigo, Ele já começou a falar com você, e Ele está dizendo: olha, igreja amada, eleita, santa, imaculada, não é de qualquer maneira, não é de qualquer maneira para te fazer a minha obra, não é de qualquer maneira, profeta de Deus, para te louvar de qualquer jeito, pregar de qualquer jeito, evangelizar de qualquer jeito, tomar conta de um departamento de qualquer jeito. Deus está falando, está estreitando, igreja, está estreitando, não adianta. Ele fala aqui, aí amanhã ele vai falar no teu trabalho, ele vai falar dentro do ônibus, ele vai falar dentro do hospital, ele vai falar lá na faculdade, mas ele vai falar. Deus sabe que tu não foi chamado, tu foi escolhido, Deus te ungiu, te constituiu profeta, e para fazer a obra que Ele tem feito através da tua vida, não pode ser de qualquer maneira, e eu preciso entender isso, igreja. Eu preciso entender isso, porque milagres vão acontecer, são consequência de toda a tua obediência a Deus. Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer: obedece que é melhor. Através da tua obediência, os milagres, eles vão chegar até você. Coisas grandes e tremendas tem para fazer na tua empresa, na empresa que você trabalha, no lugar que você estuda. Eu quero trabalhar, eu quero fazer, mas lá você precisa ser um atalaia, você precisa obedecer verdadeiramente aquilo que eu tenho para ti. E para ti ser um atalaia não pode ser assim, do jeito que tu queres, não. É do jeito que eu quero, porque eu te ungi, porque eu derramei o sangue por ti, eu te constituí, eu te ungi, eu tenho te abençoado, e através de ti tu é porta-voz na tua casa, no meio da tua família. Através da tua vida eu vou alcançar outras vidas, eu vou alcançar outros ministérios. Vai haver um crescimento através da palavra da tua boca que sair. A tua palavra, onde tu falar, onde tu pregar, onde tu estender as tuas mãos, vai ser ordem. Eu vou te usar como profeta que vai dar ordem com coragem, com ousadia, com valentia, porque é eu que te uso, é eu que tomo a tua boca. Tu não vai temer ninguém, tu vai entregar o recado na hora certa, no momento certo, tu vai entregar com segurança, sabendo que a minha unção já está sobre a tua vida, e eu te constituí justamente para salvar, não, mas olha, também para derribar, e também para edificar, e para plantar. Tu vai arruinar toda a obra do diabo, mas também tu vai salvar, mas também tu vai libertar, porque eu colocarei palavras sobre a tua boca no tempo certo, na hora certa, no momento certo, e tu vais fazer a diferença, porque é desse jeito que eu te quero, fazendo a obra a tempo e fora de tempo, da maneira que eu quero, mas com uma unção dobrada sobre o Espírito Santo, sobre a tua vida, como profeta de Deus. Eu preciso entender, e eu preciso obedecer verdadeiramente aquilo que Deus tem mandado eu fazer. Aleluia, aplauda o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem profeta aí, igreja? Amém. Tem profeta aí, igreja? Amém. Amém. Fique em pé, vamos orar. Coisa que eu não posso trabalhar de qualquer maneira, eu não posso fazer de qualquer maneira. Aleluia. Você tem noção do sofrimento de Jesus? Tudo
que ele passou, igreja. A Bíblia me mostra que a obra que Jesus fez foi perfeita, igreja. Jesus não trabalhou de qualquer maneira. Não, foi perfeito. Ele deixa exemplo para nós essa noite, igreja. Faz uma reflexão. De que maneira você está tratando a obra de Deus? Será que você tem entregue o recado que o Senhor tem mandado? Como é que está o trabalho que Deus colocou nas tuas mãos, igreja? Que tipo de profeta sou eu? Como é que eu estou como profeta de Deus, igreja? Será que eu tenho obedecido a voz do meu Deus? Será que Ele tem dito vai lá, eu tenho ido? Será que Ele tem dito fala e eu tenho falado? Será que Ele tem dito obedece e eu tenho obedecido? Lá, igreja, no céu não interessa quem é pastor, quem é missionário, quem é profeta. Vai zerar. E eu e você vamos prestar conta pela obra que foi colocada em nossas mãos. Todos nós, igreja, todos nós vamos prestar conta. Aqui está cheio de líderes. 90% que está aqui é líder. Como é que está a obra que o Senhor entregou nas tuas mãos? Como é que você está fazendo a obra? O trabalho do teu Deus. Ele confiou em você. Ele confiou em igreja. Não foi a pastora que confiou em você, foi o próprio Deus. Deus, Ele confiou, Ele colocou essa chave nas tuas mãos. A chave desse departamento foi Deus que colocou nas tuas mãos. Ele disse, assume essa responsabilidade. Ele está dizendo, olha, faz com perfeição. Faz com dedicação, faz com amor. Usa os talentos que eu te entreguei e profetiza sobre eles. Abençoa a vida deles. Deixa eu te usar para eles. Ei, profeta, eu quero curar através de ti. Eu quero salvar através da tua vida. Eu quero destruir obras de macumbaria, feitiçaria através das tuas mãos, através do teu clamor, através do teu gemido. Profeta que é profeta não se governa, igreja. O verdadeiro profeta, ele obedece, ele tem que obedecer. Tu não tens para onde fugir, igreja. Onde tu fores, os olhos do Senhor estão sobre você. Eu tenho uma responsabilidade nas minhas mãos, mas você também tem responsabilidade nas tuas mãos. Deus colocou essa responsabilidade nas tuas mãos. Mas a pergunta do Senhor essa noite é: profeta, o que tu estás fazendo com o que eu coloquei nas tuas mãos? E de que maneira tu estás fazendo? Você vai responder para você mesmo. Porque Deus já começou a falar com você, igreja. Deus já começou a falar comigo, igreja. Eu como profeta, Deus quer mais de mim. Só teve uma pessoa que acreditou em você, verdadeiramente. Não foi teu marido. Não foi a tua esposa. Não foi teu pai. Não foi a tua mãe. Tem uma pessoa que confiou em ti. Essa pessoa foi Jesus. É Jesus. Ele apostou em ti, igreja. Então, quando você deixa a desejar naquilo que Ele te entregou, o Espírito Santo entristece. E Ele diz essa noite para ti: deixa eu trabalhar em ti. Deus é Deus de oportunidade. Ele está te dando oportunidade essa noite. Você que precisa de oração, eu te chamo aqui à frente. Você que precisa se humilhar essa noite e dizer: Senhor, a palavra falou comigo. Eu sou uma profeta do Senhor, eu sou uma serva tua, eu sou uma líder, mas eu tenho deixado a desejar.
Mas essa noite, Senhor, é muito bonita a humildade, igreja, quando reconhecemos os nossos erros. Chama a atenção de Deus um coração aquebrantado e contrito. Então é o momento de chegarmos diante de Deus essa noite e dizer: Senhor, eu tenho errado muito, mas a partir de hoje me dá a tua graça para que eu não erre. Mas como eu estou errando, que eu não caia no mesmo erro. Mas ainda que caia, Senhor, que a tua graça seja comigo para que eu venha ser humilde e reconhecer que eu preciso de ti. Quem é essa pessoa?